Que a palavra do Senhor fale a nós. Diz assim a narrativa do Evangelho. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O verso 5 diz: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. No verso 9, Jesus declara: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Quando eu tinha por volta dos meus 12 anos de idade, estava andando com meu pai na cidade de Porto Alegre, no centro. E de repente percebemos um tumulto por perto e carros de bombeiro passando. Estávamos num dia tranquilo, passeando, e um daqueles dias quando você tem tempo e disposição para ver algo diferente, fomos seguindo o rumo do tumulto para ver o que se passava, e logo ficou evidente, era um prédio em fogo, incêndio. E ali estava a multidão comprimindo, e os bombeiros tentando fazer o seu trabalho, a multidão de espectadores e curiosos, como nós também, mas muitos apertando a situação, os bombeiros tentando controlar aquilo, inclusive algumas vezes jogando jato de água forte para o povo se afastar um pouco. E estavam ali querendo fazer o trabalho. E de onde nós estávamos, eu pude ver ainda que, como garotos, estávamos a bem à distância, algumas pessoas na janela, mas em particular no segundo andar, uma jovem sentada no parapeito da janela. E dentro fumaça. E os bombeiros tinham a rede armada ali embaixo. E ela deveria pular no segundo andar para aquela rede. Aqui, fogo e a fumaça, que é a principal causa de morte nesses casos, incêndio em prédios. Não havia nada esperando por ela atrás, não havia nada a buscar atrás. A única possibilidade de salvação era pular, e pular logo. E os bombeiros diziam: pula. E a multidão começou a gritar, tentando dar uma força para ela: pula, pula, pula. Mas lá estava a jovem. Inclusive, me lembro, estava de vestido, saia, e ela ensaiava pular e não pulava. Aí embaixo a multidão gritava: pula, pula. É claro que é mais fácil gritar pula do que pular. E quando você está no segundo andar, aquela grande rede que os bombeiros armam fica desse tamanho. E o medo é de errar, inclusive, a rede. E então o grito era: pula, pula e pula. Se aquela moça queria se salvar, era preciso que ela saltasse. Daquele lugar onde ela estava, lá em cima, ela precisava se jogar para baixo. Será que ela se jogaria? Será que ela se jogou? Não sei, mas eu quero dizer para você nesta noite que o texto desta noite diz para você onde você está hoje:
é preciso descer imediatamente. É preciso descer imediatamente. De onde você está, é bem provável que você precisa descer hoje, precisa pular se necessário, mas é preciso descer. É preciso descer imediatamente. Uma descida que precisa acontecer em toda a vida humana e precisa acontecer com urgência, imediatamente, não depois, não amanhã, hoje. Hoje, diz esse texto. É preciso descer imediatamente. Você já desceu ou você não desceu ainda? E se você não desceu, é hora de descer. E é hora de descer agora. Não depois, não amanhã, nem daqui a um ano. Hoje é preciso descer imediatamente. Nós, em geral, não gostamos de descer. Em geral, gostamos de subir. Mas a necessidade que a palavra de Deus traz a mim e a você aqui nesta noite, e a todo ser humano, é que todo ser humano, você inclusive, precisa descer e descer imediatamente. Verifique se o seu subir não é um equívoco. Descer do quê? Está falando o texto sobre descer ao encontro com Deus em Jesus Cristo. E aqui nós temos uma figura nessa narrativa chamada Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore, diz o texto, para ver Jesus Cristo. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus Cristo. Mas na narrativa do texto, nós vamos encontrar Jesus dizendo que ele precisa descer. Que ele precisa descer. Verifique se o seu subir não vem de um equívoco, não advém de um equívoco. Zaqueu subiu, que coisa, Jesus vai passar por ali, quem sabe na avenida principal de Jericó. E Zaqueu havia tentado ver Jesus, mas ele era baixo, era um baixinho, e ele não conseguiu, a multidão era grande, achou meio complicado aquilo tudo. Inclusive vamos ver, aliás, já vimos na leitura, vamos ver mais, que ele não era admirado pelo povo, quem sabe o próprio povo, que muitas vezes sofreu nas mãos de Zaqueu, não fazia muita questão de abrir espaço para ele ver nada. E então Zaqueu dá um jeito, sai correndo e sobe. Talvez alguém poderia pensar, é comum se pensar que essa atitude de Zaqueu é nobre. Nesta noite quero olhar a atitude de Zaqueu de um outro ângulo que geralmente não se olha. Zaqueu subiu. Por que Zaqueu subiu? Por que Zaqueu subiu? Diz o texto que ele queria ver quem Jesus era ou quem era Jesus. Eis o motivo de Zaqueu. Eis a grande motivação de Zaqueu. O que diríamos sobre isto? Bem, podemos dizer que Zaqueu não tinha uma antipatia por Jesus. Senão, ele nem subiria em árvore nenhuma e nem tentaria ver Jesus como ele havia tentado antes ver com a multidão. Não era antipático, provavelmente. Zaqueu tinha, quem sabe, uma curiosidade. O grande perigo é nós irmos à igreja, nós irmos atrás da fé cristã, nós irmos ao culto, ou nós pensarmos em Jesus, Deus revelado entre nós, a razão do nosso culto, como uma mera curiosidade. Eu creio que há muita gente frequentando igrejas nos nossos dias pela mera curiosidade. E como o ser humano é curioso, não é verdade? Sabemos disto. E como isso atrai o ser humano, ou melhor, como a manipulação da curiosidade pode atrair muita gente. Eu já vi de tudo, você também. Me lembro uma vez, uma igreja tinha uma faixa em nossa cidade, anunciando um dado culto, entre aspas, na minha opinião, que ia acontecer ali. E qual era o grande atrativo que a faixa anunciava? Venha ouvir um homem que morreu com não sei quantos tiros e ressuscitou. Essa era a grande razão para a qual as pessoas deveriam até lá. E vamos vivendo dias, quando a igreja começa a atrair gente muitas vezes, e muitas pessoas, pelas mesmas razões que o circo atrai as pessoas. Você vê algo fora do comum, você vê algo sensacionalista, especialmente do ponto de vista sobrenatural, mas a mera agitação e moção da curiosidade humana. Se a igreja trouxer gente que ressuscitou, então a igreja enche. Se a igreja trouxer o último sucesso, a última balada evangélica, então a igreja enche. Porque eu quero ver aquela banda, aquele cantor, e lá vai o pessoal. Nós já temos até a tietagem evangélica, não é? Fã-clube.
curiosidade, atração do sensacional. É passar Jesus aqui. Ouvi dizer que esse é um camarada, um cara diferente, está fazendo sucesso. Eu quero ver ele também. Poucas pessoas não são atraídas pelo sucesso, não é mesmo? Estava descendo do avião, depois de descer do avião no aeroporto, então estava lá na fila, lá da imigração, e logo eu comecei a ver gente cutucar um outro. Você está no aeroporto, sempre ali tem algum mais bacana, não é mesmo? Olha, ele. O ser humano tem esse negócio de querer estar próximo, e se alguém se tornar personalidade de destaque, todos querem ver. O que levou Zaqueu lá? Ele queria ver Jesus. Ele queria ver, melhor dizendo, quem era Jesus. Como é que ele parece? Eu ouvi falar desse camarada. Como é que ele é? Alto, baixo? É jovem, mais velho? Como é que ele anda? Afinal de contas, é Jesus? É famoso? Será que foi a curiosidade? Talvez foi algo um pouco mais nobre. Admiração. Quantas pessoas indo à igreja ou falando de Jesus por mera admiração? Acho interessante, acho bom, acho nobre. Mas isto tudo é um equívoco. Isto que levou provavelmente Zaqueu a subir naquela árvore é um equívoco. E nós pensamos que porque nós subimos, em alguma motivação que nos leva a falar de Jesus, ouvir falar de Jesus, ou afirmar alguma crença, que isto está bem, e não está, é um equívoco. Zaqueu subiu, ele vai ter que descer. Verifique que o seu subir não vem de um equívoco. Verifique. Porque você pensa em Jesus Cristo e como você pensa. É preciso descer imediatamente. Então, cuidado com subir, porque o subir pode ser um equívoco. Pensando que subir fizemos o que deve ser feito e não é verdade. Você precisa descer imediatamente. É preciso descer imediatamente. Mas pode ser que Zaqueu não tivesse subido apenas por uma mera motivação humana no sentido de curiosidade ou de admiração de Jesus Cristo. Quem sabe Zaqueu subiu por alguma razão religiosa realmente. Sua devoção de subir é insuficiente. A devoção do subir não é suficiente. Queria o que Zaqueu? Queria ver quem era Jesus, uma motivação religiosa, não uma mera curiosidade, não uma mera admiração. Mas o que Zaqueu queria realmente então? Queria Zaqueu transformação ou ele queria religiosidade? Queria Zaqueu um verdadeiro encontro com Deus ou queria Zaqueu um acalmar de Deus? O que queria Zaqueu? Bem, diz o texto que ele já havia tentado ver Jesus. Jesus vinha andando, a multidão em volta, e marchava aquele cortejo, certamente muita gente. E Zaqueu já havia tentado ver Jesus, não conseguiu. E ele vai subir numa árvore. Será que Zaqueu buscava Jesus realmente, de verdade, um verdadeiro encontro com ele, com quem Jesus realmente era? Ou ele estava atrás de uma mera religiosidade? Bem, o próprio Evangelho de Lucas narra, nos versos anteriores a esta narrativa, o Evangelho de Lucas narra então no capítulo 18, o encontro de um cego em Jericó com Jesus, na mesma cidade. O Bartimeu. O cego estava lá na calçada, a mesma multidão passa com Jesus. O cego não enxerga, não consegue ver, finalmente ele fica sabendo que aquela comoção toda é porque Jesus estava passando ali. O que é que aquele cego faz? Ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a gritar mais alto do que o tumulto da multidão, até que Jesus escuta. O mesmo Evangelho de Mateus narra também no capítulo 8 o encontro daquela mulher que tinha um fluxo de sangue que não sarava, uma situação desesperadora, quando ela busca tocar em Jesus, crendo que dele viria virtude e poder para curá-la. E diz o texto também lá, que a multidão era terrível e comprimia, diz o texto, comprimia. Mas esta mulher se esticou, se agachou, esticou o braço através do vão de pernas, quem sabe até
que ela conseguiu tocar em Jesus e foi curada. E Jesus naquele momento diz: quem foi que me tocou? E ele traz então a mulher a público diante da multidão, havia sido curada por ele. Quando as pessoas têm realmente um desejo, quando as pessoas realmente chegam àquele ponto de querer ser transformado por Jesus Cristo, não tem multidão que segura, não tem empecilho que segura, não tem chuva, não tem frio, não tem dor de cabeça, não tem horário. Quando nós realmente queremos estar com o Senhor, nada nos segura, não tem parente, não tem visita, não tem jogo, não tem divertimento que nos segure. Zaqueu poderia também ter visto Jesus, mas eu creio que o coração de Zaqueu não estava no mesmo nível desta mulher com fluxo de sangue, nem no mesmo nível do cego Bartimeu. Zaqueu não conseguiu ver através ou junto da multidão. Ele faz o quê? Diz o texto, correu adiante, subiu. O que nós encontramos aqui? Se Zaqueu tinha alguma conotação religiosa nessa busca, essa busca de Zaqueu continuava, preservava a esperteza que pautava a vida de Zaqueu. Zaqueu é um esperto. Nós lemos no texto isto e vamos pensar mais sobre isto já. A multidão não me deixa ver Jesus. A multidão me impede. E como eu disse, talvez alguns faziam questão de naquela oportunidade, quando eles tinham uma vantagem sobre ele, tinham desvantagem na vida prática na cidade, mas naquele momento tinha uma vantagem, quem sabe a própria multidão barrava Zaqueu. Zaqueu então se vê por baixo. Mas Zaqueu, ao se ver por baixo, corre adiante da multidão, encontra uma árvore estratégica e sobe nela. Essa multidão pensa que pode me impedir. Sou mais esperto do que essa multidão. Se não era isto, sou mais esperto do que esta situação. Eu sempre saio por cima. Eu sempre dou um jeito e saio melhor. Não há ninguém nem situação que me passe para trás. Se havia alguma conotação religiosa aqui, se havia alguma busca religiosa de Zaqueu aqui, era uma busca que misturava religiosidade com vantagem ou preservava a abordagem da vantagem, do tirar vantagem, de sair na frente. Algo muito comum ao coração humano, não é verdade? E quanta religiosidade, uma dada busca de relacionamento com Deus, ou a atividade religiosa em nossos dias, que preserva, é pautada pela vantagem. Eu estou nisto, mas preservando a minha vantagem. Eu quero esta fé, esta religião, para eu sair melhor. Eu fico nesta fé, nesta religião, se eu sair à frente. E eu fico nesta fé, religião, porque eu saio à frente com ela. É a religião da vantagem. Quantos buscando a religião da vantagem? Popular nos nossos dias, muito popular, um dado encontro com Jesus Cristo e o poder de Cristo no sentido de esse poder de Cristo funciona para a minha vantagem e com a minha vantagem não tira de mim esse ímpeto, essa esperteza, esse sair na frente e tudo dar certo para melhor comigo. Ou talvez a religiosidade da conveniência, a religiosidade que é fruto de, ou é passível de manipulação. A situação é assim, então eu consigo fazer do outro modo dentro da religiosidade. Então a devoção de subir parece ser algo maravilhoso. Zaqueu subiu para ver Jesus, mas na verdade, se olharmos bem o texto, vemos que isto era um equívoco tremendo. Se pensarmos nisso como algo
positivo, na verdade, estamos errando, porque a atitude, o que nós vemos em Zaqueu é um equívoco, é mera curiosidade, admiração. Jesus não veio chamar admiradores, Jesus veio chamar discípulos, pecadores ao arrependimento. Jesus não veio chamar admiradores, Jesus não veio formar fã-clube, Jesus não veio formar tietagem. Se pensarmos em Zaqueu como uma pessoa de atitude nobre porque subiu, vamos lembrar que a devoção do subir, se houve alguma ali, foi insuficiente. Foi feita dentro do contexto do sair na frente, do tirar vantagem, de uma religiosidade que preserva a minha esperteza diante de todo mundo. É preciso descer imediatamente. Descer é sua urgente necessidade, é a urgente necessidade de todo ser humano. Jesus olha para Zaqueu e diz: desça. Condição indispensável, desça, Zaqueu, desça. Exigência do mestre, desça. Mas ele diz não somente desça, Jesus disse: desça depressa, depressa. Zaqueu, não fique aí titubeando, pensando se você vai descer ou não vai descer, se você vai atender a minha ordem ou não vai atender a minha ordem, se você vai atender o meu chamado ou não vai. Desça depressa, desça imediatamente, é agora, é urgente a necessidade de descer. E Jesus diz mais: hoje preciso ficar em sua casa, não amanhã, hoje. E essa palavra hoje no Evangelho de Lucas tem uma conotação muito significativa, muito chave. Quando Jesus é apresentado como aquele servo sofredor que cumpre a profecia de Isaías, logo no começo do Evangelho de Lucas, ali é dito: hoje as boas novas são proclamadas. E nós vamos encontrar essa palavra hoje em outros contextos, sempre indicando a hora da ação do reino de Deus e do poder de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus. Então, depressa, descida imediata. E hoje algo precisa acontecer na sua vida. Há toda uma necessidade urgente. E Zaqueu, então, está lá: descer ou não descer? Descer ou não descer? Porque agora a multidão toda parou. Jesus parou e olha para Zaqueu naquela árvore. Até então, talvez naquela comoção toda e na atenção que Jesus atraía, a multidão se acotovelando e marchando, ninguém havia notado talvez Zaqueu lá. Mas Jesus para e faz a cena, e todo mundo para. Zaqueu na árvore. E Jesus fala com Zaqueu, e Zaqueu agora olha Jesus falando com ele para descer, e olha também, quantos olhos? Centenas de olhos, talvez, olhando para ele, e todo mundo olhando para ele. E então, eles todos ouviram a ordem de Jesus: desça imediatamente, Zaqueu. Zaqueu é o homem de poder, Zaqueu é o homem de status, Zaqueu é um homem possivelmente arrogante. E agora Jesus diz para ele descer, e descer imediatamente. E o coração de Zaqueu, sendo como ele era, fica então no dilema: desço ou não desço? Esse povo me conhece, sabe do meu status. Vou eu atender o que este homem está dizendo para eu fazer? Vou me colocar debaixo dele ou não? Jesus diz a ele: desça, uma ordem. Zaqueu sabia muito bem, ou ele se tornava submisso ou insubmisso, ou ele se colocava debaixo de Jesus Cristo ou não. Submissão. Mas Jesus também diz o quê? Quero ficar na sua casa. O chamado de Jesus não somente envolve, então, esta necessidade urgente, mas envolvia proximidade. Uma coisa é você olhar Jesus lá de cima, outra coisa é você descer e ele estar na sua casa, na sua intimidade. Descer ou não descer? Se eu desço ou eu expresso minha submissão, essa multidão toda vai ver isto. Jesus mandou descer, Zaqueu desceu.
aquele camaradinha danado, aquele que pensa que é maior que todo mundo. Na hora que Jesus falou, desce, ele desceu. Jesus falou, desceu depressa, imediatamente, ele desceu depressa. Zaqueu obedeceu, sem hesitar. Você precisava ter visto aquele negócio. O grande Zaqueu, descer depressinha, quando Jesus mandou descer, e para ficar em sua casa. Proximidade. Descer para ficar, e ele ficar na minha casa. Eu gosto muito de Jesus Cristo, sou admirador, mas eu gosto de manter ele a uma distância mais segura, entendeu? Chegar muito perto é meio complicado. Aliás, já ouvi isso literalmente de muita gente. Chegar muito perto de Cristo é complicado. Lá nas histórias de Nárnia, do autor C.S. Lewis, há a figura de um leão que é interpretado como sendo a figura de Cristo nas suas alegorias. E a uma hora é perguntado nos diálogos ali das crianças se aquele leão é perigoso. Sim e não é a resposta. Sim e não. Jesus é o leão de Judá. O leão é perigoso. Ninguém quer ficar perto de um leão. É Jesus um leão? Sim. Então ele é perigoso? Sim e não. Sim e não. Realmente é muito perigoso trazer Jesus para muito perto. Porque quando Jesus chega muito perto, é o leão. E as coisas não vão ficar como eram antes em nossas vidas. Por isso é melhor deixar esse leão um pouquinho mais longe. Eu quero ficar perto dele, eu admiro o leão, como eu admiro o leão quando vou no zoológico, atrás das barras de ferro. E eu posso ficar ali horas admirando aquele sujeito. E gostaria que ele desse até um urro, como é impressionante quando um leão solta aquele vozeirão, mas atrás das barras. Eu quero Jesus Cristo leão, mas atrás de umas barras que me protejam. E Jesus diz, eu quero entrar na sua casa hoje. Eu quero, inclusive, ficar lá. Eu vou te conhecer, vou tratar, vou falar, vou viver com você a sua intimidade. Descer é uma necessidade urgente, mas descer ou não descer, porque descer é submissão, é proximidade, é mais comprometimento na sua casa, Zaqueu. Todo mundo vai dizer que o Cristo ficou na sua casa, que você hospedou o Cristo. Você, com Ele. Você, não larga de Cristo, até leva para a sua casa. A cidade toda vai saber disso, Zaqueu. Descer ou não descer? Descer é a sua urgente necessidade, segundo Jesus para Zaqueu e para você nesta noite. Desça depressa, hoje preciso ficar na sua casa. Por que essa urgência toda? Porque este hoje na sua casa e não amanhã. Zaqueu, prepara lá, avisa a sua esposa, amanhã eu vou lá. Por que hoje? Por que descer de uma árvore tão depressa assim? Porque, diz o texto, Jesus falando assim sobre si mesmo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está dizendo que o ser humano está perdido, está rompido com Deus, está entregue às suas espertezas, aos seus caminhos, do seu próprio coração, como Zaqueu estava. Zaqueu é eu, é você. Todos nós, numa dada medida, somos Zaqueus. E Jesus diz que ele veio buscar justamente o Zaqueu. E se você não é Zaqueu, então Jesus não veio lhe buscar. Você não precisa ser buscado. Você está tão perfeito que a obra de Cristo é dispensável na sua vida. Aliás, o próprio Cristo é dispensável na sua vida. Jesus veio para aquele que sabe que está perdido, que é um Zaqueu. Então, eis aí a razão desta urgente necessidade. Desce imediatamente, porque na sua casa vou ficar, vou entrar na sua intimidade, porque eu preciso buscar o que está perdido. Eu não vim maquiar o que está perdido, eu quero entrar na intimidade, porque eu vim para resgatar, tomar o que está perdido. É preciso descer imediatamente. Descer é uma urgente necessidade. E no descer, então, a sua condição é revelada. No descer, a sua condição é revelada. Zaqueu,
corre adiante da multidão. E o tumulto então está acontecendo, Jesus é o centro das atenções, todo mundo olhando para ele, olhando um para o outro, e vão avançando, ninguém nem percebe que já avançou mais uma quadra, e Zaqueu correu adiante, adiante. O povo está para cá, ele venceu a distância antes deles, e ninguém está olhando, Zaqueu está subindo na árvore. Correu adiante, está incógnito. A multidão possivelmente passaria e não notaria Zaqueu lá em cima. Possivelmente. Mas há esse momento da primeira exposição. Zaqueu não vai passar incógnito. Ele vai ser exposto. Primeira exposição, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, chama pelo nome. Chama pelo nome. Ninguém tem dúvida, Jesus está falando com ele. Comigo? Não, é com você. Zaqueu, é com você. Deus te conhece pelo nome. E Deus o chama pelo nome. Deus sabia o nome de Zaqueu. Deus em Cristo sabia o nome de Zaqueu. Encontramos nas Escrituras a manifestação de Jesus, homem e divino também, Deus. Muitas vezes, Jesus, ou nos Evangelhos, revela Jesus conhecendo aquilo que nada lhe foi dito, inclusive nomes de pessoas. Zaqueu, desce. Zaqueu é exposto. Agora Zaqueu vira o centro do espetáculo. É preciso descer. Mas quem era Zaqueu? Diz o texto aqui que Zaqueu era principal dos fiscais. Zaqueu é judeu, mas Israel estava debaixo do domínio do Império Romano, estava debaixo do domínio de estrangeiros. Os estrangeiros romanos dominaram a terra. Algo terrível. Nenhum povo gosta de ser subjugado e dominado. Já imaginou se os Estados Unidos ou a China enviassem seus exércitos e tomassem contra o Brasil e de repente estávamos subjugados? Nós não nos tornaríamos cidadãos daqueles países. Não, não é assim. Nós continuamos sendo cidadãos do Brasil, mas debaixo do controle de um outro povo. Ninguém gosta disso. Assim era a condição dos judeus, debaixo do Império Romano. Mas como todo poder que conquista e domina, os romanos também cobravam impostos dos povos dominados. Coisa terrível e difícil. E quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu que passou a trabalhar para o invasor e conquistador. Imagina como Zaqueu era olhado pelos seus, pelo seu povo, pelos habitantes da sua cidade. Aliás, esta condição de trabalhar como um fiscal ali, mercadorias, do trânsito de mercadorias, era algo que podia se negociar, inclusive com o Império Romano, um tipo de franchise. Então haviam estes judeus que passavam a trabalhar para o inimigo, para o opressor, para o dominador. Em outras palavras, eram traidores. Mas era vantajoso e por isso eles faziam isso. Havia quem se submetia ou desejava ter essa posição. Mas o texto não diz que Zaqueu era um dos fiscais. Diz aqui que ele era o principal, era o chefão. Eis Zaqueu, o principal. E o que eles faziam? Cobravam o que o Império Romano pedia para cobrar das mercadorias ali. A cidade de Jericó é uma cidade estratégica entre ali Israel, entre o leste e o oeste. Vindo então da banda leste, você passa por Jericó para subir a Jerusalém, e havia uma rota ali grande de algumas especiarias, produtos então nativos e de árvores, etc. E era um lugar de muito imposto, muita vantagem para o fiscal que trabalhava ali. E Zaqueu era o principal deles ali nesta rota de mercadoria. Então Zaqueu é um traidor, mas Zaqueu não é somente um traidor, porque o comum era este judeu que adquiria esta autoridade dada pelo inimigo, a passar a usar a sua autoridade, a sua posição privilegiada para extorquir também, para pedir, cobrar mais do que era devido, ou que era pedido pelo Império Romano. E Zaqueu não era diferente, e ele transparece isto na confissão dele, que vamos ver depois, e já lemos no texto. Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais.
E esse ser é um condicional no original que implica, na verdade, a afirmação de que ele fez isto. Então aí está a figura de Zaqueu, uma bela figura, trabalhando num lugar muito lucrativo, e onde ele então explorava os seus conterrâneos. E o povo, quando vê Jesus Cristo entrando e ficando na casa de Zaqueu, diz o quê? O povo e os líderes ali ficam escandalizados. O povo dizia, ele se hospedou na casa de um pecador. Aquele que cobrava impostos desta forma, um vira-casacas, era conhecido como publicano. E o publicano era um pecador, porque era um traidor, além de extorquir muitas vezes. Jesus Cristo, um rabino judeu jamais entraria na casa de um publicano, jamais. E agora Jesus disse que vai ficar na casa de Zaqueu. O povo diz, os fariseus que eram cheios dessa sua retidão, aqueles que não queriam descer nunca porque estavam lá no alto da sua religiosidade, olharam para aquilo dizendo, ficou na casa de um pecador, depreciando Jesus Cristo, repreendendo, condenando a posição, a ação de Jesus Cristo. Mas por que Cristo fica na casa de Zaqueu? Porque Cristo diz, Zaqueu, desce depressa, hoje preciso ficar na sua casa, porque ele veio buscar, diz o texto, aquilo que havia se perdido. O que Cristo está dizendo? Zaqueu, com toda a sua prepotência, Zaqueu, com todas as suas posses e esperteza, é um perdido. É um perdido. Zaqueu, que subiu lá para ver Jesus, movido por curiosidade, admiração, talvez movido por uma religiosidade de esperteza, vou olhar um pouco esse Cristo, talvez isso me faça bem, me dê umas energias melhores, etc, etc. Vou lá porque aí, olhando assim de longe, é uma benção. Está perdido. Eu vim buscar o perdido, por isso entrei na casa dele. Ele é um perdidão. Isso me leva a entrar na casa dele. E se Cristo entra na casa daquele que é perdido, porque precisa ser buscado, se você não é perdido, Cristo não vai entrar na sua casa. Você está bom demais para precisar da ação de Cristo, a visita dele. Você não vai descer. No descer, a condição é revelada, é uma situação difícil. Zaqueu não está numa situação confortável com a descida. E se expor, e se comprometer com Cristo, e deixar Cristo entrar na intimidade dele. Não é uma situação confortável, é uma situação difícil. Nenhum de nós gosta de ser exposto, nenhum de nós quer a sua vida revelada. E quando Cristo chega, o que ele faz? Ele traz à tona aquilo que realmente somos. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o sacrifício dele, ele morreu a minha morte, ele tomou sobre ele minha condenação, e quando olha aquele sofrimento todo, aquela agonia toda, e aquele castigo, o que eu vejo ali, eu vejo o raio-x da minha miséria, porque aquele é meu lugar. Cristo expõe quem eu sou. O encontro com Cristo é um encontro com a verdade de quem eu sou. Conhecer a minha pessoa é algo que precisa acontecer. Como que eu conheço a mim mesmo? Nenhum de nós conhece a si mesmo a partir de si mesmo. Nós nos conhecemos em relação aos outros e às coisas. Sim, mas o conhecimento pleno do nosso íntimo, nosso espírito, como nós conhecemos, está na moda. Se falarem, eu preciso me conhecer um pouco mais, preciso fazer umas terapias. A Bíblia diz que o coração humano é enganador, enganoso acima de todas as coisas. E o conhecimento humano é sempre limitado. Um outro ser humano nunca poderá realmente nos ajudar a nos conhecer plenamente. Primeiro que ele não tem conhecimento absoluto, ele é igual eu. Segundo lugar, o meu coração é tão enganoso que o outro possivelmente nunca vai saber quem realmente eu sou. O salmista entendeu isso e pensou diferente.
Aliás, orou diferente. Sonda-me, ó Deus. Eu quero ser conhecido por Deus. Eu quero que Deus me conheça, porque aí eu vou saber exatamente como eu sou. Cristo diz a Zaqueu, eu quero entrar na sua casa, quero ficar na sua casa. Comprometimento, proximidade, vou invadir a sua intimidade. Mas vai mesmo, Senhor, minha casa, me dá 2 dias para eu dar uma arrumadinha lá. Tem umas coisas lá que eu preciso tirar antes que Cristo chegue. Eu preciso dar uma conversadinha lá com a minha esposa, meus filhos, antes de Cristo chegar. Olha, Cristo vai vir aí. Sabe como é que é? Ele é um rabino, não é? E nós precisamos aqui, vamos mudar um pouquinho o nosso comportamento, entendeu? Algumas coisas que a gente faz aqui, para quando ele chegar tudo bem. Aliás, aquele negócio que está lá, tira de lá, esconde, aquele outro também, entendeu? Vamos preparar aqui um negócio melhor. Ó, então a Bíblia aí, acha uma. Não tem? Vai comprar, põe em cima da mesa. Cristo vai chegar. Vocês estão rindo? Mas isso acontece, por exemplo, quando o pastor vai visitar algumas casas. Tal é a tolice humana. Quando Cristo chega, no descer, sua condição é revelada. Quando você desce, obedecendo a Cristo, deixa essa prepotência, essa esperteza, essa manipulação, essa religiosidade da vantagem. Vem ter um encontro comigo, sua condição é revelada. Já foi revelada a sua condição. Eu me lembro quando eu, ainda no começo da juventude, saí da adolescência, me converti e senti o peso do meu estado diante de Deus. Terrível a nossa condição. Você já foi exposto por Cristo, já foi revelado, já entrou na intimidade da sua intimidade, onde você é realmente aquilo que você é. No descer, sua condição é revelada. Não há realmente um descer, um encontrar-se com Cristo, um estar com Ele, se comprometer, se não for revelada a condição. Quando Cristo chega, é a luz, Ele expõe tudo. Tudo. Nós não temos os detalhes desta visita, nós temos a visita contada de forma compactada, mas eu fico imaginando o que se passou nas entrelinhas, alguns diálogos que aconteceram ali. E Jesus declara, eu vim buscar o que se havia perdido, eis o objetivo da vinda dele. Exposição de Jesus, primeira exposição, desce Zaqueu. Zaqueu apanhado naquela condição toda lá, exposto, e ele precisa sair daquilo lá. E Cristo vai para a segunda exposição, quero entrar na sua casa, na sua intimidade, quero falar com você sobre quem você é realmente. É preciso descer imediatamente, é preciso descer imediatamente. Sua transformação acontece no descer. Há um dado momento, quando Zaqueu, diz o texto, colocou-se em pé. Possivelmente eles estavam na atitude oriental, senta-se, todos sentados. Inclusive, as mesas eram baixas, sentava-se, fala assim, às vezes o texto, reclinavam a mesa, sentavam-se com as pernas para o lado e à volta de uma mesa, ou para conversar. Inclusive, se falava muitas vezes com um grupo desta forma, mas há um dado momento que Zaqueu se coloca em pé, porque há algo que ele precisa dizer ali, de forma exposta, pública. E o que ele diz? Se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E é interessante que ele vai além do que a lei judaica pedia, segundo o Velho Testamento, como Êxodo capítulo 22, e até mesmo a lei romana pedia. Ele vai além. Ele fala em 4 vezes. Se eu roubei, vou devolver. Ah, meu irmão, minha irmã, se esse Brasil gospel descesse, esse Brasil já não seria mais o que é. O problema é que nós temos um Brasil gospel que sobe para ver Jesus, mas não desce. Se a bancada evangélica fosse realmente a bancada que descesse,
o Congresso já não seria mais o que é. Se o pessoal todo que se diz evangélico lá no seu trabalho, na rua, etc., descesse as ruas, as famílias não seriam mais o que são. Precisamos urgentemente de pessoas que falam de Jesus, venham à experiência do descer. Porque no descer a transformação acontece. Se eu roubei alguém, e eu já expliquei, esse é um condicional que na verdade reconhece que aconteceu o fato. Vou devolver 4 vezes mais. Vai além até. Transformação chegou. Atos concretos de mudança. Mas ele diz também, vou dar metade aos pobres. Isto é voluntário. A Bíblia não diz que o cristão tem que dar metade aos pobres. Em nenhum lugar há esse mandamento. O que é que ele está fazendo? Isso é uma prática judaica, voluntária, de propor uma oferta de gratidão. E, inclusive, a porcentagem, o valor, também era voluntário. E ele diz, quero dar metade aos pobres. Não era aqui uma mera comiseração de pobres e fazer uma esmola. Havia um benefício nessa direção. Mas, o que há antes disto é uma motivação de glorificar a Deus pelo que aconteceu na minha vida. Se eu faço algo por alguém, não estou visando primeiramente aquela pessoa, mas a glória de Deus. A minha vida e a minha fé não é centrada em homem nenhum, nem em mim, nem no pobre, nem no rico. A minha fé é centrada em Deus, e dele é que parte, então, as minhas ações. Então, vou dar metade aos pobres, como expressão pública da minha gratidão pelo que Deus fez hoje, na minha vida, na minha casa. Tal é a minha gratidão. Zaqueu é um homem sacudido. Ele desceu para ser sacudido, e tudo que não prestava caiu por terra, e sai dali um novo homem. Sua transformação acontece no descer, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui nesta noite. Quando há então este encontro com Cristo, esta submissão, esta obediência e este estar com Ele, que revela quem você é, expõe que você é, e expondo leva você ao quebrantamento, à mudança, ao rompimento, como aconteceu com este homem. Mas então Zaqueu se tornou mudado, porque ele disse que dava 4 vezes de volta para quem ele roubou e dava metade para os pobres. Não, Jesus diz aqui no texto, este também é filho de Abraão. E é preciso entendermos isto. Quem é o pai da nação de Israel, dos judeus, desses judeus todos que criticavam aqui a Cristo e odiavam a Zaqueu? Quem é o pai? Abraão. Abraão foi o homem que Deus chamou para dele formar a nação de Israel e a partir da nação de Israel fazer algo maior. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então viria Cristo, que se torna uma bênção não somente para os judeus, mas para todo mundo. Então o judeu tinha um orgulho étnico. Sou filho de Abraão, aquele que Deus chamou. É verdade que biologicamente todos eles podiam dizer somos filhos de Abraão. Mas Jesus traz aqui a verdade maior. O apóstolo Paulo explica muito bem em Romanos. Ele diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado como justificação diante de Deus. Como que Abraão, o pai de você, se tornou reto diante de Deus? Se tornou justificado diante de Deus, porque ele era um homem perfeito e nunca errou. E porque ele fez muitas obras boas? Não. Porque ele creu. Foi na dependência dele de Deus e não de si mesmo. Foi na dependência dele da graça e da misericórdia de Deus é que ele foi justificado. E Paulo, apóstolo em Romanos, explica muito bem isto, dizendo então que agora em Cristo isso se materializa de forma plena. É através da fé. Fé aqui não simplesmente dizer, olha, eu creio na existência de Deus, de Cristo, e nem fé no sentido místico apenas. Ah, sim, eu creio, Ele tem poder para quebrar todos os galhos aí que a gente precisa, não é? Não, fé aqui no Evangelho é uma palavrinha de 2 letras, mas com um conteúdo enorme. Fala desse encontro com Deus. Fé no Evangelho, esse encontro com Deus em Cristo, através da obra dele na cruz.
E isto já está acontecendo na vida de Zaqueu. Por isso ele é filho de Abraão. Zaqueu finalmente entendeu a sua carência, entendeu, foi exposto à sua realidade, ele viu a sua miséria, e ele então se socorreu na graça de Deus manifestada ali em Cristo naquele momento. E porque isto aconteceu na vida dele é que resulta, então, atos e ações diferentes. Então, ele é filho de Abraão não porque ele restituiu 4 vezes mais, nem porque ele deu uma grande oferta de gratidão. Ele é filho de Abraão porque ele creu na misericórdia de Deus por um homem como ele, de caminhos tão terríveis. E agora, então, nesse encontro com Cristo, ele é transformado e começa a brotar dele atitudes diferentes, resultados desta graça de Deus na vida dele. No seu descer, a transformação acontece, meu irmão. Você pode saber disso, que a transformação acontece quando Cristo chega a uma vida de verdade. Não estamos falando de você ir à igreja. Quem foi transformado vai à igreja, mas nem todo que vai à igreja foi transformado. Esse momento aqui de Zaqueu, de humildade, quebrantamento. Ele fica em pé e confessa o seu pecado. Ele fica em pé e agora ele não tem mais que esconder. Toda a esperteza caiu por terra. Não precisa manipular religiosidade nem pessoas. De alma pura, lavada em Cristo, na graça de Deus, transformado. Zaqueu, agora ele mesmo se expõe. Primeiro ele foi revelado e exposto por Cristo, agora ele mesmo se expõe. É um homem humilde e quebrantado, transformado. Fica em pé e confessa. E Jesus diz o quê? A palavra hoje aparece outra vez. Tempo-chave de Deus. Hoje entrou salvação. Que maravilha quando entra a salvação, não é verdade? E o texto diz, então, quando Jesus disse para Zaqueu, desce, ele recebeu a Cristo com alegria. Desço ou não desço? Hesitação, mas deixe-me dizer que o dia que você descer, você vai experimentar uma grande alegria. Mais do que isto, ou por que você experimentar isto? Porque a salvação chegou. Em Cristo, Deus nos resgata das nossas misérias, essas misérias do nosso íntimo, do nosso coração, que só Deus e nós conhecemos talvez. E das misérias exteriores que muitos conhecem. Nos resgata disto. Nos tira deste orgulho, nos descadera deste orgulho. E nos dá essa leveza de alma, onde não precisamos mais vender imagem de nós mesmos, imagens talvez até religiosas. Mas agora, já resolvemos a questão com Deus, ou melhor, Deus resolveu a nossa questão, nos perdoou, nos transformou. E agora não vivo mais pelas minhas virtudes e minhas espertezas, mas na dependência da graça de Deus. Eu não vivo mais por aquilo que eu posso mostrar e passar para os outros. Eu vivo por aquilo que Deus faz em minha vida, na vida de um pecador. Porque hoje entrou salvação. Você já desceu? Já entrou salvação? Hoje é o dia de salvação. Hoje o Senhor deve entrar na sua casa. Não amanhã, é hoje. A ordem é: desça imediatamente. Desça, você nunca mais será o mesmo. E você vai encontrar aquilo que você nunca encontrou, que nem mesmo as muitas riquezas poderiam dar. Zaqueu sabia disso. Deus tem algo melhor. Vamos orar. Onde você está? Você e o Senhor. Um momento precioso. Nesta noite. Que nesta noite salvação entre
na sua vida. Você desça humildemente, desça submisso, desça para ser confrontado, exposto por Cristo, e haja ali contrição, quebrantamento, clamor pela graça, transformação. Ainda em pé, coloque-se em oração, na presença de Deus. Se for real para você, se for o que o seu coração realmente quer nesse momento, ore junto comigo. Ó Deus, sei que sou pecador, ó Deus, sei que o Senhor conhece o meu íntimo, sabe a minha verdadeira condição, sabe que tenho andado, Senhor, tenho vivido, não conforme a Tua vontade, estou tão aquém, ando num mundo tão longe de Ti, estou contaminado. Ó Deus, tem misericórdia de mim. De forma submissa, clamo, Senhor, pela Tua presença em minha vida. Clamo, ó Deus, pelo Teu perdão único que vem de Jesus Cristo na Sua morte na cruz por mim. Reconheço que Ele morreu a minha morte, tomou sobre Ele a minha culpa e meu pecado. E, ó Deus, transforma-me. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida e que eu possa viver humilde sempre na dependência da Tua graça. E todos os dias da minha vida buscar fazer a Tua vontade. E saber que a salvação chegou, que sou filho de Abraão, que sou teu para sempre. Ó Deus, purifica-me. Entrego tudo, meu orgulho, meus medos, minha arrogância, meus hábitos, meus pensamentos. Sei que tudo isso foi colocado na cruz de Cristo. Pela Tua misericórdia, ó Deus, me perdoa, me transforma. De verdade, ó Deus. Estou cansado da religiosidade inócua, a religiosidade da vantagem, da manipulação, da conveniência. Oh Deus, quero realmente Te conhecer, Te experimentar, a Tua graça em Cristo. O verdadeiro perdão, verdadeira transformação. Senhor, a minha vida é Tua, agora e para sempre. Em Cristo oramos. Amém.